Olá pessoal, estamos de volta com o curso de PhoneGap Apache Cordova. Essa é a aula de número 19 e hoje nós vamos fazer um exemplo de como utilizar o plugin de geolocalização integrando o mesmo plugin com o Google Maps. Para a aula de hoje nós vamos fazer um exemplo super simples que é somente renderizar o Google Maps na tela e ele também vai renderizar o pontinho vermelho com a localização atual de onde você está. Antes da gente começar com o nosso exemplo, uma parte muito importante para a gente poder integrar o nosso exemplo com o API do Google Maps é, primeiro, que você precisa ter uma conta. Se você já tiver uma conta do Google, você já consegue, praticamente hoje em dia todo mundo tem. Então, o que a gente precisa fazer é criar uma chave para a API para poder utilizar o Google Maps. Essa chave eu recomendo que vocês deixem privada, porque você tem uma cota da utilização por dia, e se você pretende utilizar mais que a sua cota, se eu não me engano são 1000 visualizações, aí você precisa pagar por isso. Então vamos fazer o passo a passo. A primeira coisa, antes da gente começar com o nosso exemplo, é criar a chave para o Google Maps se você ainda não tem. Como é que a gente faz isso? Fazendo o acesso por esse link. Então a primeira coisa, antes da gente começar, eu vou abrir, eu já estou logado aqui com a minha conta do Google. E ele já aparece em português também pra gente, se você estiver utilizando a sua conta como Brasil. E aqui tem tudo que você precisa para poder gerar a chave para a gente poder utilizar no aplicativo. Existem algumas chaves diferentes do Google Maps, que é se você for utilizar dentro de um aplicativo iOS, se você for utilizar isso dentro de um aplicativo Android. São chaves diferentes que você utiliza. Mas como nós estamos trabalhando com desenvolvimento híbrido, é como se você estivesse fazendo acesso do browser. Então a chave que a gente utiliza para criar é a chave de navegador, chave de browser. Eu vou deixar esse link aqui também lá no portal, na descrição da aula, que assim vocês podem simplesmente clicar e vir diretamente para essa página. Então como é que faz aqui? Obter uma chave da API, obter uma chave, super difícil. Então é só clicar nesse botão aqui. E aí você pode escolher criar um novo projeto ou escolher de algum projeto que você já tem. No caso aqui, criar um novo projeto, ele automaticamente já vai fazer o enable do Google Maps pra gente, você dá um nome. E aqui, por exemplo, como a gente está utilizando isso de um browser, se você tiver um site que vai utilizar a API do Google Maps, então eles recomendam que você coloque o seu site aqui. Então, por exemplo, seria qualquer requisição do loiane.com. Como é um aplicativo híbrido, a gente não tem um domínio que a gente pode colocar aqui. Então, para esse tipo de request, a gente deixa em branco. Então, aqui, por exemplo, ó, teste PhoneGap, e você cria. Automaticamente o site vai te dar credencial, então basta você copiar e colocar ali depois no index HTML. Uma outra coisa, só para ter certeza que vai funcionar, é clicando nesse botão aqui do Google APIs, vem aqui no Google Maps APIs, pega essa parte de JavaScript API e clica em Enable. Então é importante que você esteja também com a API habilitada. Quando você cria a chave, ele automaticamente habilita, mas só para ter certeza, você vem aqui em Google APIs, as APIs que estão habilitadas, e a gente tem aqui o Google Maps JavaScript API habilitado. Uma vez que você criou a sua API, é só você vir aqui e ele já te dá o script que você precisa colocar. Você clicando nesse Your API Key aqui, você pode escolher entre os aplicativos que você criou e ele automaticamente já te dá o link com a API que você vai utilizar. Então vamos lá criar o nosso aplicativo de exemplo para utilizar essa API. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar o projeto. Então eu já vim aqui, já digitei todas as informações e criei o projeto. E depois já vou deixar aqui também o PhoneGap Serve rodando. Depois, o que eu vou fazer é ir até a documentação do Geolocation, e vou instalar o plugin. Então é só copiar aqui, e no terminal, que já está dentro do projeto, e vou adicionar. Plugin adicionado, só fazendo a verificação aqui, já tem o plugins, perfeito. Podemos então começar a codificar. Dentro do projeto tenho aqui o index HTML. O que eu vou fazer é me livrar de praticamente tudo que tem aqui. Aqui eu vou deixar só uma div para a gente poder renderizar o mapa. Então vou chamar essa div aqui, vou dar um ID para ela de
Map, porque depois a gente vai precisar renderizar o nosso mapa dentro dessa div. Vou deixar o resto normal, sem modificação alguma. Só para poder modificar um pouquinho o nosso CSS, eu vou adicionar aqui no final uma classe para aquela div também, que vai se chamar Map, que vai ter a largura 100% e a altura eu vou colocar 80% do nosso aplicativo. Então eu vou botar aqui um height de 80. Então aqui dentro do HTML a gente ainda precisa adicionar aquela chave. Então o que eu vou fazer é copiar esse script e adicionar também a minha API Key para a gente poder ver como é que funciona. Então vou vir aqui, vou colocar o script aqui e eu vou adicionar a minha API Key. Só lembrando que aqui nós temos uma div map e depois nós vamos utilizar essa div para poder renderizar o nosso conteúdo. Aqui dentro do nosso index.js nós vamos utilizar esse código aqui para poder obter a geolocalização, ou seja, qual que é a latitude e a longitude atual onde você se encontra, né? Onde o aplicativo, onde o device está. Então, novamente, nós vamos voltar para a documentação. Então, vou vir aqui para a documentação. E o que nós precisamos chamar é esse geolocation get current position, que aqui a gente consegue ver qual que é a posição atual. Aqui a gente passa um sucesso, um callback de erro e também algumas informações. No callback de sucesso nós temos a posição, então a gente consegue, através desse atributo coordenadas, que é o coord, acessar latitude, longitude, altitude e outras informações, o heading também, qual que é a velocidade. E existem algumas outras, existem outros métodos também, como esse watch position, que em caso você esteja querendo fazer tipo um GPS, que à medida que você vai se movimentando, ele vai informando qual que é a nova localização. Esse plugin de geolocation, ele é muito similar com o device motion, que é o acelerometer. Você também tem esses três métodos. Um método que é para obter a posição atual, um outro método que é para você ficar verificando a cada 2, 3 segundos, a cada X segundos. Um método também que é um clear watch, que é para a gente poder conseguir limpar e parar de ficar obtendo a geolocalização a cada X segundos. O que nós vamos usar nesse exemplo aqui então é esse get current position, que nós temos aqui também um exemplo. Então eu vou obter aqui esse get current position e vou colocar aqui no meu código depois que for disparado o device ready. Aqui eu vou colocar um app.success e vou colocar também um app.error para a gente conseguir implementar esses outros dois métodos. Aqui então a gente vai implementar o método de sucesso, então onSuccess function, só que o sucesso aqui recebe essa posição que nós vamos utilizar aqui também. E aqui a gente vai começar a implementar o nosso exemplo para poder integrar com o Google Map. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, longitude, é acessar o position.coords.longitude e vai fazer a mesma coisa para o latitude. Com esse código a gente consegue fazer o uso da API do Cordova de geolocalização. O restante do código que a gente vai colocar aqui é um código puramente para a gente poder fazer a integração com o Google Maps. Eu vou terminar de implementar esse código e eu volto aqui para poder fazer o review desse código com vocês. Aqui então eu apenas criei uma latitude e longitude com o Google Maps, que é um objeto que a gente precisa passar para a API do Google Maps. Depois eu criei um objeto chamado Map Options, onde ele vai centralizar na longitude. Tem aqui um zoom e também tem um Map ID que você escolhe se você quer satélite, se você quer aquela rua normal mesmo. Eu deixei esse Road Map, que é aquela rua normal que a gente está acostumado a ver pelo Google Maps. Depois nós criamos um novo objeto, que aqui realmente é um mapa. E aqui nós vamos renderizar um mapa dentro daquela div com ID Map que nós criamos lá no index.html, passando aqui algumas opções. E depois nós criamos também um marcador que vai marcar na latitude e longitude, que é aquele pininho em formato de gotas do Google Map,
que tem aqui um mapa e aqui passando a minha localização. Existem alguns outros plugins de Google Maps para PhoneGap, porém, como vocês podem ver, não é necessário. Apenas utilizando a API do Google Maps, importando o JavaScript do Google Maps. E você, com um código simples como esse, você já consegue renderizar um mapa com uma determinada localização na tela. E isso serve tanto para o browser quanto para um aplicativo híbrido. Vamos ver então como é que funcionaria esse aplicativo na prática. Aqui então, já tenho o PhoneGap Serve rodando, vou abrir o aplicativo aqui do PhoneGap Developer App. O IP é exatamente o mesmo, então vamos conectar. E nós temos aí o aplicativo, o mapa sendo renderizado. A gente pode consertar o CSS um pouquinho mais, mas por enquanto, para fazer funcionar, já tá ok. O código-fonte, como sempre, está no GitHub, também todo o material de apoio está disponível lá no portal. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. Por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!